Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem por aí? Bom, então vamos dar continuidade ao nosso avançar no conteúdo, né, da qualidade da energia elétrica. É, Essa aula já está sendo gravada, não é? Assim que o sistema ali terminar a renderização dela e todos os processos, eu vou disponibilizar ela no AVA no tópico relacionado a hoje, ok? Bom, então antes de iniciar a aula propriamente dita, né? Passar para vocês aí a questão da forma da nossa avaliação, como é que ela vai ser feita. Então, essa disciplina Qualidade da Energia Elétrica, quando ela era presencial mesmo, lá antes da pandemia, eu optava sempre por uma questão de trabalhar com trabalhos, não é? Trabalhos que seriam a composição da nota bimestral. Então vão ser ali, acho que, se não me engano, 4 ou 5 trabalhos que vão compor a nota, que vai ser de no máximo 7. Então, esses 4 ou 5 trabalhos, eu essa semana vou divulgar um cronograma com as datas, não é? Que eu vou começar a pedir eles. A data de entrega vai ser sempre a data de entrega lá da nossa semana de provas. Então, na semana de provas, no dia da nossa prova, é a data limite para que os trabalhos que vão ser individuais e também em grupos, não é? Ou duplas, vai ser a data final para entrega dos trabalhos, sempre via AVA. Daí a formatação, tudo isso vai vir no descritivo dos trabalhos. Os outros 30% da nota de vocês vão vir também de atividades que eu vou pedir. Inclusive, no AVA, para a aula de hoje, já tem uma atividade que vocês têm que fazer um mapa mental, não é? Dessa apresentação aqui que eu vou passar para vocês. E aí isso vale, acho que se não me engano, meio ponto ou um ponto na nota, na composição da nota. Então, esses trabalhinhos mais curtos, assim, de entregar no dia ou de entregar de um dia para o outro, eles vão valer menos, não é? São trabalhos mais rápidos, que vão ser o equivalente aos exercícios. E a nota da prova, né, vai vir desses outros trabalhos ali que vão ser trabalhos um pouquinho mais elaborados, que vocês vão ter mais tempo para fazer, ok? O detalhe sobre o que vai ser pedido em cada trabalho vai ser divulgado aí conforme os tópicos vão sendo liberados, mas, perdão, mas a descrição lá vai estar, a descrição dos trabalhos vai ser feita posteriormente. Aí, se vocês tiverem dúvidas aí no decorrer, podem mandar e-mail, mensagens, o chat, que por aí vai, beleza? Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o conceito de conversão de energia, né? Falar um pouco sobre esse tema que é de fundamental importância quando se fala de fontes energéticas e qualidade da energia elétrica, e falar um pouco também sobre a questão das principais fontes comerciais, não é, energéticas que nós temos hoje presente no Brasil, certo? Então, começando aqui, falando um pouco dessa questão do processo de conversão de energia, ele é um processo que ocorre naturalmente, né, na natureza, e que é inerente a todos os seres vivos, não é? Sejamos nós ou qualquer outro ser aí presente na natureza. Então, a questão da energia, o conceito da energia, ele também pode ser interpretado, além daquela questão de você gerar movimento, mas também a questão de você mudar a propriedade de um sistema. Então, se você considerar um sistema mecânico, por exemplo, o fato de você ter movimento entre as peças desse sistema mecânico está associado a essa questão da energia que está sendo gasta pelo sistema, ou energia que tenha que ser fornecida ao sistema para que ele possa ter essa movimentação mecânica, ok? E aí a energia, como a gente pode ver aqui, ela não é de uma única forma, ela pode estar presente em diversas formas. As mais comuns, não é, são essas que aparecem aqui. Então você tem a energia da radiação, não é? A energia química, em processos químicos, reações químicas, a energia nuclear, não é, proveniente do núcleo atômico, dos núcleos atômicos, a energia térmica, não é, que pode ser, por exemplo, obtida pela queima de alguma substância, não é, ou através de reações químicas que liberam calor, energia mecânica, a movimentação de corpos,
como carros, por exemplo, máquinas, sistemas mecânicos, a energia elétrica associada a campos elétricos, a movimentação de cargas elétricas, a energia magnética, a energia contida no campo magnético, não é? A correntes elétricas também, e a energia elástica, quando você deforma certos objetos, certas substâncias, e elas retornam à sua forma original, devolvendo parte da energia, não é? A energia necessária para deformar esses corpos. E eu posso começar com a energia em determinado formato, por exemplo, nuclear, e passar para térmica, ou química, ou de radiação, e fazer essa troca de uma modalidade de energia para outra. E os processos de troca que estão, desses tipos de troca de energia, que estão associados às fontes energéticas que nós utilizamos hoje. E muitas vezes esses processos de troca, eles não são 100% eficientes. Podemos dizer que eles, em alguns casos, eles chegam ali a ser 90%, 95% de eficiência, mas nunca 100%, porque sempre vão existir perdas no processo de conversão, na troca de uma forma de energia para outra. E aí isso tem que ser contabilizado. Não é? Então, processos, fontes energéticas exploradas, novas fontes de energia, você tem que considerar essa conversão de energia e as perdas. Não é? Um exemplo disso, por exemplo, é a história do carro movido a hidrogênio. Então, você tem aí, de tempos em tempos, aparece alguém que resolve usar o processo de eletrólise da água, né, que é a quebra da molécula da água em hidrogênio e oxigênio, e para canalizar esses gases, não é, no processo de quebra, numa célula, né, tem uma célula lá com água e outros elementos dentro do carro. Daí eles conectam a bateria do carro nessa célula, e aí usam o processo de eletrólise para quebrar moléculas da água e produzir gás hidrogênio e gás oxigênio, e dirigir esses gases para um motor no processo de combustão, na admissão do motor, justamente para que você gaste menos combustível, não é? Só que, é claro, o processo, se você fizer a conta termodinamicamente falando, ele não é assim tão vantajoso. Por quê? Porque você vai gastar mais energia da bateria para o processo de eletrólise. Aí, o que você ganha ali com a injeção de hidrogênio no sistema de motorização e o oxigênio, você tem que daí suprir o alternador para gastar essa energia, repor essa energia na bateria. Então, você acaba muitas vezes não tendo essa questão de um processo de conversão muito mais eficiente. Mesmo porque você tem grandes empresas hoje aí que trabalham nessa questão aí de buscar formas mais eficientes de conversão de energia, certo? Então, no caso, como a gente já mencionou, a energia que pode ser transformada, né, de uma forma para outra, né, dependendo aí da sua origem. Geralmente a gente considera a energia presente na natureza, seja ela em combustíveis fósseis, radiação solar, vento, movimento de águas, como energia na forma primária. E aí os processos das fontes energéticas convertem no tipo de energia secundária, que é o tipo de energia que nós utilizamos no nosso dia a dia, para aquecimento, refrigeração, iluminação, comunicações e por aí vai, ok? Essa questão do princípio da conservação universal, ela justamente é impossível escapar disso. Então, toda vez que você tem um processo de conversão de energia, grande parte de um tipo de energia vai ser convertida em outro, mas uma pequena parte tem que ser paga como uma espécie de imposto, justamente para que você tenha o processo acontecendo, não é? E aí você nunca também vai conseguir criar ou destruir energia, não é? Você sempre vai converter uma coisa em outra, não é? Então, máquinas do movimento perpétuo, que geralmente aparecem por aí, aqueles geradores magnéticos que as pessoas montam sistemas mecânicos usando ímãs de neodímio, por exemplo, eles garantem que aquilo seria uma forma de você ter uma espécie de energia infinita.
Só que isso não acontece. Isso se deve ao fato de que um ímã ele tem um tempo de validade. A sua energia magnética, a intensidade do seu campo magnético, dependendo da sua utilização, dura ali coisas como centenas ou até dezenas de anos. E dependendo da carga que você vai ligar nesse gerador, muitas vezes ele não vai ter potência para suprir a energia necessária. E quando a gente fala de energia, geralmente uma das primeiras formas de medir energia é na chamada caloria. Isso acontece por quê? Porque as primeiras fontes energéticas utilizadas eram as térmicas. Você queimava algum combustível para produzir uma chama, e essa chama era utilizada para aquecer água, produzir vapor pressurizado, que era utilizado então para que você pudesse movimentar máquinas, por exemplo. Então, a caloria ela é definida dessa forma aqui, né? Ela é uma quantidade de energia térmica que leva em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, certo? Então, para você levar lá de 14 para 15 graus Celsius 1 grama de água, você vai gastar 1 caloria, não é? E em termos aí de unidades de energia voltada para a parte mecânica, a gente tem o joule, não é? E esse joule ele tem o equivalente a calorias, como está mostrado aqui. Então, 1 caloria equivale a 4,1855 joules, não é? Justamente para você ter esse parâmetro de conversão aqui, para avaliar os processos de troca de energia. Então, para relacionar a energia com o tempo, a gente tem o watt, que define aí a questão da potência, que é energia por tempo, ou seja, é a energia que um joule gasta ou é utilizada em 1 segundo, ou criada em 1 segundo, não é? No caso da questão da potência elétrica, né, você tem também o watt, né, que daí está a relação com 1 volt com uma corrente de 1 ampere. Então, são formas equivalentes, não é, de você ter esse processo aqui de conversão de energia. Bom, e aí o quilowatt-hora é o que é mais utilizado hoje para você quantificar o quanto você tem que pagar, né, para as concessionárias aí, né, seja ela do uso residencial, comercial ou agrícola, os medidores sempre vão trabalhar em termos de quilowatt-hora, para saber o quanto que você deve para a empresa concessionária. E aqui tem a relação matemática, não é? Para vocês verem que 1 kWh é igual a 1000 watts vezes 3.600 segundos, não é? Porque uma hora tem 3.600 segundos, então isso aqui dá 3,6 vezes 10 na sexta joules, ou 0,86 vezes 10 na sexta calorias, não é? Então esses processos aqui de conversão é justamente para mostrar para vocês. E aqui no caso, o processo da oxidação, que seria a combinação de carbono mais a molécula do oxigênio para formar o CO2, esse processo de oxidação aqui, né, você combinando esses elementos, a molécula mais os átomos de carbono, você produz o CO2 mais essa quantidade aqui de energia, não é? Então, você tem 94,03 quilocalorias, não é? De cada grama de carbono. Então, quando você queima ali o carbono lá presente no carvão, você libera energia que é utilizada em forma de energia térmica. Então, você sempre busca certos tipos de carvão, por quê? Porque quando queimados, eles vão liberar mais energia que outros tipos de carvão. Então, no caso, o carvão mineral, ele tem mais calorias por quilograma em relação ao carvão vegetal. Mas para algumas aplicações, por exemplo, é mais vantajoso utilizar o carvão vegetal do que o carvão mineral. Então, processos de fundição, por exemplo, produção de peças metálicas, é preferível muitas vezes trabalhar com o carvão vegetal, dependendo do caso, porque ele libera menos enxofre, que pode se concentrar como elemento nos processos de formação de ligas metálicas, por exemplo. E aí isso seria algo não desejável. Ok? Bom, então, só aqui para a gente comparar a questão de quanto nós, seres humanos, gastamos em termos de energia, ou quilocalorias por hora, dependendo do tipo de atividade que nós vamos realizar. Então, desde o trabalho leve até o trabalho muito pesado, você
sabe que vai gastar mais energia. Então, trabalhos leves, como escrever ou passar roupa, gastam nessa faixa aqui de calorias. Trabalho moderado, como trabalhos de carpintaria ou caminhadas, gastam essa faixa aqui de quilocalorias por hora. Já chegando aqui no trabalho muito pesado, por exemplo, ali quebrar pedra, correr, escalar montanhas ou subir escadas aqui num passo mais acelerado, nós gastamos cerca de 1.000 quilocalorias por hora. Então, isso aqui mostra que nós, como seres vivos, nós precisamos suprir nossas necessidades energéticas. Isso é feito através do consumo de alimentos. Então, nós consumimos alimentos que vão sofrer processos de reação química, que vão consumir, inclusive, a nossa própria energia, né, para que essas reações aconteçam no interior dos nossos corpos, para produzir essa energia que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aí, com o passar do tempo, com a evolução da nossa sociedade, a questão do gasto energético foi ficando cada vez maior. Então, o homem primitivo gastava cerca de 2.000 quilocalorias, não é, por dia, apenas para ficar vivo, não é? Questão de coletando alimentos, sem serem uma coleta muito que necessitasse de um trabalho mais pesado. Já os caçadores primitivos gastavam um pouco mais, cerca de 6.000 quilocalorias por dia, porque tinha todo o processo de perseguir a presa, caçar a presa e depois o fato mesmo de você consumir a presa. Já o homem agrícola, né, passa a gastar mais energia. Né, os processos agrícolas aqui, quando você começa a formar as comunidades, as sociedades lá nos tempos primitivos, você começa a gastar mais energia, porque tem todo o preparo da terra, o cultivo das colheitas, o próprio processo de colheita mesmo, depois o beneficiamento desses produtos colhidos, para a produção de alimentos. O homem agrícola avançado já gasta mais energia, não é? E tudo isso se reflete nas nossas necessidades diárias, né? Não só como seres humanos, mas também como sociedade em termos de energia. Então, daí aqui vocês percebem que o homem tecnológico, que é onde nós estamos hoje, né, tem não só a questão da energia para a subsistência, mas também energia para a questão de moradia e comércio, indústria e agricultura e a questão de transporte. E essa energia toda vem de processos de conversão que pegam as energias primárias aí presentes no nosso meio ambiente e convertem na energia secundária, que nós utilizamos ali como fonte de energia elétrica, por exemplo. Ok? Então, a evolução humana, ela fez essa demanda por energia elétrica, não é, por mais energia, cada vez mais crescente. E se vocês verificaram as notícias as notícias mais atuais, não é, já saíram aí relatórios ambientais, de impacto ambiental, que o ser humano está num momento bastante crucial, não é, da sua existência, porque os processos que nós utilizamos hoje, a forma como nós consumimos hoje, tem que ser repensadas. E não é repensadas para daqui a 5 ou 10 anos, tem que ser repensadas para amanhã, porque as medidas têm que ser começadas, têm que ser tomadas, não é? Justamente para que os impactos já são irreversíveis, mas sejam, em termos de afetar nós como população, sejam menores. Não é? Um exemplo disso se a gente vê aquelas cenas que ocorreram na Alemanha aí, alguns meses atrás, 2 meses no máximo, né? Você tinha questões de chuva e alagamento, inundações na Alemanha, coisas que não aconteciam normalmente, não é? Então, quando a gente fala aqui dessas fontes energéticas, assim, pessoal, não comentei ali antes, mas se quiserem fazer qualquer comentário, dúvidas, levantem a mão aí ou abram o microfone, fiquem à vontade. Ok? Bom, então, ligando agora essa questão aqui, né, da conversão e do consumo da energia para a questão das fontes energéticas, primeiro que a gente sabe que as nossas fontes energéticas, elas não são, pelo menos as que a gente mais utiliza hoje, não são próximas dos centros consumidores.
Então, se você olhar um mapa demográfico aí do Brasil, vai perceber que os centros consumidores maiores são as capitais, depois você tem aí em segundo e terceiro lugares cidades maiores do interior, mas geralmente a localização das fontes primárias ficam mais distantes, não é? E aí você precisa dos sistemas de interligação que vão transportar essa energia até os centros consumidores, não é? E aí você também tem também a questão do impacto ambiental e também muitas vezes perdas no processo, não é? Então você já perde um pouco aqui, né, para converter o movimento das águas em energia elétrica, e nesse processo aqui de transmissão, não é, das linhas de transmissão até chegar às subestações e na cidade, você tem perdas. Bom, em todo o processo, na verdade. Daí também entra a questão da qualidade da energia elétrica, né? De você ter uma instalação elétrica confiável e que esteja de acordo com os parâmetros atuais, não é? Utilizar equipamentos também mais eficientes e ter sempre, né, um projeto elétrico da sua residência, não é? Evitar fazer aquelas ligações lá, tipo de árvore, né, que começa da linha principal e vai ramificando, não é? Isso afeta bastante essa questão ali do fato, né, do consumo da energia e do gasto da energia. Esse gráfico aqui representa, por região do mundo, não é, os principais tipos de consumo de energia. Então, isso aqui eu já mostrei numa das nossas primeiras aulas, mas eu quis reprisar ele aqui justamente para enfatizar o fato de que, dependendo do lugar de onde você estiver, você vai ter majoritariamente um tipo de produção de energia. Então, por exemplo, na América do Norte, você tem bastante aqui o consumo de óleo, né, no caso petróleo, gás natural e carvão, que seriam as três mais consumidas, não é? As três principais fontes energéticas da América do Norte. Daí você tem ali em quarto lugar a nuclear, em quinto lugar as hidrelétricas e as renováveis em sexto lugar. Então isso acontece também por uma questão ali de lobbies e influências, né, das indústrias, né, de não querer investir tanto na questão das renováveis, mas também a questão da disponibilidade, não é, dessas fontes, né? Então reservas naturais de petróleo, por exemplo, a questão da tecnologia nuclear ser mais desenvolvida lá na América do Norte, você tem essa questão. E eles também não teriam o fato de terem tantos rios, não é, que seriam propícios para a instalação de hidrelétricas. Já na América Central e do Sul, como vocês podem ver, o maior consumo ainda é a questão do petróleo, gás natural pode parecer segundo, mas não, são as hidrelétricas, principalmente aqui na América do Sul, como é o caso do Brasil. O Brasil, durante muito tempo, investiu no carro-chefe na criação das hidrelétricas. Hoje a gente sabe que nem todos os rios, e também nem assim é tão vantajoso a construção de uma hidrelétrica. Uma que o tempo de construção desses caras aqui é bastante longo. Segundo, a questão do impacto ambiental é bastante severa e perdura ali por décadas e décadas. No caso da América Central e do Sul, a nuclear é bem pouco expressiva, né? Justamente por conta do desenvolvimento de tecnologia, não é? No caso da Europa, petróleo, carvão e gás natural. Hidrelétrica também não é uma grande vertente, porque eles não têm lá capacidades hídricas, não é, de instalação de grandes indústrias. Oriente Médio, percebam aqui que é basicamente petróleo, gás natural e carvão, que é o que eles mais têm lá. A questão lá do Oriente Médio de você não ter rios para instalação de hidrelétricas, mostra justamente isso, a questão da geografia, não é? Que muitas vezes ela não permite uma fonte mais amigável, no caso, que seriam as hidrelétricas. E o Oriente Médio também está envolvido agora com o desenvolvimento da sua tecnologia nuclear. Então, isso aqui é de uma publicação de uma revista, né? De uma empresa, né, que trabalha com essa questão dos valores energéticos consumidos aí mundialmente ao passar dos anos. Isso aqui é de 2019, se eu não me engano, publicação de até meio de 2019. Então, a partir de 2021, 2022, vai vir com a questão nuclear aqui para Oriente Médio.
E aqui só comparando aí, né, a Ásia, o Pacífico e a África, né? Então percebam que ainda até 2019 a maior parte do consumo da energia elétrica vem de fontes que precisam de petróleo, gás natural e carvão, que emitem aí, nós já sabemos, grandes quantidades de poluentes, né, que são jogados aí na atmosfera. Bom, falando um pouco agora de cada uma dessas fontes energéticas, que são as 4 principais utilizadas no Brasil hoje, que é as hidrelétricas, né? Essa aqui é a imagem lá de Itaipu, né? Aqui nós temos a barragem, não é? Aqui o lago, aqui o vertedouro, que não é aberto, eu acho que desde 2018, 2019, se não me engano, até antes, por conta aí, né, da falta de chuvas, né, processos de estiagem. Aqui nós temos a representação das termoelétricas, que convertem energia térmica em energia elétrica, e aqui também entram a questão das nucleares, porque as nucleares, elas produzem calor através de reações nucleares, justamente para aquecimento de água. E as que estão ganhando cada vez mais destaque hoje, a eólica e a solar, não é? Que você começa a ter cada vez mais interesses não só da parte industrial e comercial, mas também a parte de países mesmo, dando incentivos justamente para que grandes parques de energia fotovoltaica e eólica sejam instalados, não é? Então, no caso, vamos começar aqui com as termoelétricas. Então, o processo de funcionamento de uma termoelétrica é relativamente simples, não é? Você tem aqui os queimadores e o sistema que alimenta os queimadores. Então, você tem aqui o combustível, que pode ser desde combustível renovável, biomassa, bagaço de cana-de-açúcar, até combustíveis poluentes, petróleo, gás natural, carvão, derivados do petróleo também, que vão ser queimados e vão aquecer um sistema de tubulação aonde passa água. Essa água, então, ela recebe o calor da chama, troca o calor no chamado circuito secundário, não é? E é resfriado. Outra parte aqui está ligado a um sistema pressurizador que é ligado a turbinas. As turbinas podem ser conectadas em vários estágios, geralmente 1, 2 ou 3 estágios, porque o vapor, quando ele passa do pressurizador para a turbina, gira a turbina, só que ele ainda tem energia que pode ser utilizada, então ele vai usar uma segunda turbina dimensionada para aquele nível de energia, e aí uma terceira turbina, caso haja energia. Depois, esse vapor ele é direcionado para um sistema de refrigeração. Então, esse sistema, a água que está nesse primeiro circuito aqui é uma água ultra pura, então ele não tem contato direto com uma água que circula num sistema de refrigeração. Essa água precisa vir de uma fonte externa, então rios e lagos, então você precisa também de água para produzir energia numa termoelétrica, não é? Além da água que fica aprisionada aqui dentro, não é? E substituída de tempos em tempos, você precisa de água para refrigerar, para trocar o calor, para que daí o vapor condense em forma de água e volte para o ciclo. Aí os geradores são ligados aqui a subestações, transformadores e as linhas de transmissão, certo? Então essas torres aqui que a gente vê aqui, o que está saindo daqui não é poluição, é vapor d'água. Então isso aqui também, apesar de ser vapor da água, ele aquece a atmosfera. Então não é porque está saindo vapor da água em escalas grandes aqui industriais, nesses processos de termoelétrica, que isso aí seja ecologicamente correto, né? Você começa a contribuir para o aquecimento do planeta. E como as coisas não são nem criadas nem destruídas, elas têm que ir para algum lugar. Então, se você começa a aquecer a atmosfera, você interfere naquele balanço energético que a gente já viu lá em aulas anteriores. No Brasil, esse dado aqui eu preciso verificar, mas é cerca de 3.022 termoelétricas, não é? Que são responsáveis por cerca de quase 25% da energia consumida no país. E a gente sabe, a duras penas financeiramente falando, né, que a produção de energia por hidrelétricas é caro.
não é? O quilowatt-hora produzido é mais caro que o quilowatt-hora das hidrelétricas. Os detalhes dos preços, geralmente as concessionárias ou quem opera e administra isso daqui não fala. Isso é segredo mantido aí a 7 chaves. Aí, professor, acho que esse é um segundo, né, informações aí das concessionárias, é o motivo desse aumento recente aí na conta de luz que a gente está tendo. Com a estiagem, né, a gente teve uma baixa aí nos reservatórios e a Uhum. gente precisou acionar algumas termoelétricas para suprir a demanda. Algumas não, todas. Tiveram que acionar todas as termoelétricas. Então nós temos termoelétricas aí que consomem desde o do renovável com não renovável, eles acionaram todas, justamente para suprir essa questão ali da região sudeste e centro-oeste, para que eles não tivessem essa questão do racionamento de energia elétrica, não é? E claro, né? Não existe almoço grátis. Alguém, no caso nós, sempre pagamos a conta, né? E como eu falei para vocês, o processo de conversão aqui, ele não é 100% eficiente. Você perde energia nesse processo todo aqui. Então, por mais que você consiga termodinamicamente evoluir esses equipamentos, chega uma hora que não tem mais o que fazer. O processo tem aquela eficiência e acabou. E aí, uma questão que é a questão ambiental é, vale a pena? E por quanto tempo vai valer a pena esse processo, né? Bom, só mencionando aqui também a questão da nuclear, né, ou das chamadas termonucleares, que são fontes térmicas também. A diferença é que você tem aqui um processo de reação nuclear que aquece a água. Essa água pressurizada, ela vai justamente trocar de calor aqui, não é? Então, o circuito primário de água aqui do reator passa para um circuito secundário, sem nenhum tipo de contato físico, né? De água para as turbinas. Aí as turbinas produzem energia elétrica e aí o circuito terciário que vai resfriar essa água, ok? Então, esse circuito terciário tem que aparecer aqui justamente porque aqui você tem uma fonte altamente contaminante, né? E o combustível nuclear, né, ele poderia contaminar toda essa parte aqui se não tivesse essa passagem do circuito primário para o secundário. No caso do Brasil, nós temos ainda duas usinas nucleares, né, Angra 1 e Angra 2, e estão prometendo gastar cerca de 15 bilhões de reais aí nos próximos anos para finalizar a usina Angra 3, não é? Causando aí bastante controvérsia aí. No caso, o combustível das usinas nucleares é o urânio enriquecido, né? O urânio U235. Na natureza, o mais comum é o U238. Aí você faz um processo aqui para trocar o número de nêutrons que você tem no núcleo dele para que ele fique mais radioativo. E essa radiação é traduzida em forma de calor. Então, você produz essas pastilhas aqui, não é, de urânio, coloca nesses elementos combustível, que são varetas, feitas de uma liga especial. Essa liga, então, é colocada nesse feixe aqui, e esse feixe, junto com outros, circula água aqui, não é, que esfria o processo nuclear, e essa água, então, é aquecida para gerar a nossa energia elétrica. Então, no caso aqui do processo da energia nuclear, em termos de geração, se vocês entrarem lá no Operador Nacional do Sistema Elétrico e procurarem lá por carga gerada ou potência gerada, vocês vão ver que a energia nuclear ela é constante no processo de produção. E esse tipo de energia aqui, ela prometia ser a energia do futuro, não é? Porque se você comparar as dimensões de uma nuclear, de uma usina nuclear, com uma termoelétrica, por exemplo, convencional, ou de uma hidrelétrica, ela é bem menor, é bem mais compacta. Mas é claro, o receio é sempre a questão de você ter um problema que leve a contaminações, não é? Ou problemas de segurança, como foi no caso com Chernobyl, ali em 86, não é? Que foram problemas de protocolo que acabaram causando uma instabilidade, uma explosão no reator. E no caso de Fukushima, no Japão, foi a questão de você ter um maremoto lá, né, um tsunami, que ultrapassou o quebra-mar. Então,
A usina era beira-mar, justamente para ter uma fonte de água para refrigeração, e aí você tinha essa questão do quebra-mar, que ele era pensado para ondas até uma certa altura. E aí veio um tsunami com ondas maiores do que o quebra-mar. E aí essa água acabou invadindo lá a sala dos geradores de emergência, não é? Que não conseguiram ligar as bombas d'água, não é? Os geradores pararam, as bombas d'água que deviam circular água lá no reator para resfriar ele não funcionaram, e aí você teve o problema lá do superaquecimento e da explosão. No caso de Chernobyl, o problema foi maior porque ele não tinha esse envoltório aqui, que seria o prédio do reator, que é basicamente uma estrutura de concreto, não é? São mais de 1 metro de concreto, com chumbo e sistemas de aço, justamente para você conter uma eventual explosão. Claro, você tem outros mecanismos de segurança que fazem com que todo esse processo aqui seja interrompido caso uma instabilidade venha a acontecer. No caso do Brasil, as usinas elas já pararam por conta apenas da substituição do material aqui do reator, né, do núcleo do reator, mas por problemas com funcionamento ou qualquer coisa de segurança, isso nunca aconteceu. Falar agora das hidrelétricas, que é o carro-chefe da nossa matriz energética, que basicamente ela converte a movimentação da água, não é, a energia mecânica, em energia elétrica. E aí, como, né, mencionou-se aí, né, a questão da estiagem. Então você precisa do quê? Ter um nível alto no reservatório. O que enche o reservatório é água. O que coloca água aqui é as chuvas que alimentam os rios. Quando você está em períodos de estiagem, você não tem chuvas ou tem chuvas em quantidades menores. Ao longo do Rio Paraná, são 6 ou 7 hidrelétricas que não podem ficar liberando toda a água do reservatório por questões das médias do rio, flutuações, e outra, tem que pensar no futuro. Então, muitas vezes, hoje nós estamos acionando as termoelétricas, por quê? Porque se a gente gastar essa água para produzir energia, gastou. Essa água não vai voltar. E aí, se o nível do reservatório não ficar alto em períodos de chuva, você vai ter um sério risco, não é, de racionamento. Nos anos 2001, 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, o Brasil, principalmente ali a região sudeste e, se não me engano, centro-oeste, passaram por um problema de racionamento de energia elétrica, não é? Justamente por conta dessas questões das crises hídricas, não é? Que afetam aí a questão do meio ambiente. Aqui no caso é só um esquema mesmo do funcionamento, né? Então você tem aqui a barragem, né? Você tem aqui o canal que leva o desnível de água, aqui você tem o reservatório, as comportas que ligam aqui a passagem de água para esses sistemas de turbinas que estão conectados aos geradores, e os geradores as linhas de transmissão que escoam aí para todo o país, ok? No caso aqui da energia solar, basicamente o que demanda o seu funcionamento são os painéis fotovoltaicos, que basicamente os mais convencionais hoje são feitos de silício policristalino. Então ela parece esse mosaico feito com vários cacos de um material vítreo, mas são os diversos grãos do silício policristalino. Quando você incide a radiação solar sobre este material, você promove, não é, a separação da corrente elétrica, né, uma corrente elétrica, quando você liga uma carga ao painel fotovoltaico. Então você está convertendo a energia de radiação solar em energia elétrica. Hoje no Brasil nós temos cerca de 3.052 unidades, esse número crescendo, né, com uma potência instalada de 2,2 milhões, né, de gigawatts hora, ou algo como 1,36%, né? Esse número aqui está um pouco defasado, mas ele está crescendo. Por quê? Porque cada vez mais as chamadas plantas fotovoltaicas, elas estão se tornando populares em todo o Brasil, principalmente lá na região Nordeste, em que você tem uma excelente irradiação solar.
E no período de meio de ano, né, que para nós aqui na região sul e sudeste leva aí muitas vezes a tempo encoberto e coisas às vezes como chuvas, lá eles têm bastante insolação, né, e radiação solar. Então as chuvas ficam mais raras lá e aí você tem uma boa produção de energia solar. Hoje se estudam aí a questão de você buscar um aumento da eficiência, não é? Porque, em média, as células comerciais de silício policristalino convertem apenas 14% da energia solar que chega até elas. Então, de toda a energia solar que chega, só 14% vai virar energia elétrica. Okay? E claro, né, os painéis têm que ser posicionados de forma a sempre receber irradiação. Então, em alguns casos, você tem sistemas eletromecânicos que direcionam o painel para o sol. O problema é que isso faz com que você tenha que colocar energia no sistema para ter um sistema que vá movimentar esses painéis fotovoltaicos. Até o início dos anos 90, o que as pessoas imaginavam que seria o futuro seria colocar painéis como esses aqui no topo das casas e ter sistemas de baterias que deveriam atuar ali como uma espécie de reserva de energia, para que durante o dia você produzisse bastante energia e alimentasse as baterias. E durante a noite, quando você não teria radiação solar, você consumiria essa radiação, essa energia das baterias. É claro que, dada aí a nossa atual limitação de tecnologia de bateria, esses processos permitem que você carregue e descarregue as baterias um número máximo de ciclos, e depois disso você precisa reciclar essas baterias e arrumar baterias novas. Então, hoje a ideia é você ter um sistema que você distribua esses painéis não só nas casas, mas também em questões de indústrias, na parte agrícola, e também nos centros urbanos, justamente para que eles produzam energia, uma pequena parcela de energia, mas que vá contribuir no montante total da matriz energética. E aí, os setores que demandam grande potência, como a indústria, por exemplo, podem, digamos, não seriam influenciados ou teriam problemas com a falta de energia elétrica. Então, essas são algumas tendências, não é, para o futuro. Tivemos agora, por exemplo, no Japão, não é, o caso deles terem que ligar as termoelétricas nucleares deles, que eles estavam em processo de desligamento. Por quê? Porque eles investiram bastante na questão da energia solar, só que teve agora os Jogos Olímpicos, né? E para poder amenizar um pouco o calor, porque lá eles tiveram recordes de altas temperaturas aí devido ao verão, eles tinham que utilizar muito o ar-condicionado. E aí a geração de energia solar não estava suprindo a demanda para o funcionamento dos sistemas de ar-condicionado. Claro que o Japão, a sua posição geográfica, não favorece essa questão da utilização da energia solar. Uma coisa que eles fazem bastante lá é criar as chamadas ilhas artificiais, que são grandes áreas cobertas com sistemas fotovoltaicos como esses daqui, que captam a energia solar, que atinge lá a parte do mar, não é? E conduzem dessa energia para a Terra, né? Onde eles vão fazer o consumo da energia elétrica. A vantagem disso é que você, como essas células estão em contato direto com a água do mar, ela ajuda no processo de refrigeração, pois quando as placas solares começam a aquecer, elas perdem eficiência. Daí esse valor aqui de 14%, ele acaba caindo. Então aqui só para mencionar, para mostrar para vocês, aqui a gente tem o mapa da irradiação solar do Brasil. Então percebam que nessa região aqui do interior da Bahia, norte de Minas Gerais, parte aqui do Nordeste, é a melhor região do Brasil em termos de radiação solar, não é? Então está na faixa aqui de quase 6,2 kWh por metro quadrado, não é? Em dias que você tem sol. Então fazendas que se localizam nessa região já estão investindo muito, né, para diminuir a conta de energia,
para a questão solar, não é? E, já puxando aqui a questão para a parte eólica, você tem aqui a movimentação do vento, né, devido a gradiente de temperatura. Então, aqui o mar, o oceano, durante o dia é mais frio do que o solo. Então, o vento sopra do mar para o oceano. E aí isso provoca a movimentação dos aerogeradores, que produzem energia elétrica. Então, nos últimos meses aí, por exemplo, a região Nordeste bateu recorde atrás de recorde no processo de geração de energia eólica. Uma das desvantagens aí, já falando desse ponto aqui da parte solar e da parte eólica, é a questão da constância do processo de geração. Então, se vocês selecionarem o tipo de geração, seja só eólica ou solar, vocês vão ver o tipo de variação ocorrendo justamente por questão ali dos ventos não serem um fluxo constante, não é? Lugares ideais para instalar esses caras aqui, né? Os aerogeradores seriam sobre a superfície do mar, não é? O problema é que a base estrutural deles, não é? A estrutura aqui dos aerogeradores precisaria ser muito bem pensada e aguentar as adversidades presentes aí na questão do mar. Novas tecnologias dos aerogeradores, nós temos aqui esses módulos verticais. Então você tem esse tipo de cara aqui, não é? Que ele é vertical, então ele não ocuparia uma área tão grande, e você poderia instalar isso aqui, por exemplo, no topo de prédios, onde a movimentação ali do calor, não é, e dos ventos presentes nos centros urbanos fazem com que isso aqui poderia gerar e suprir parte da energia que um prédio, por exemplo, demanda, não é? Nos prédios, o maior consumo de energia é para o sistema de ar-condicionado no verão. Então, você usando sistemas como sistemas fotovoltaicos e sistemas eólicos, você ajuda a diminuir essa questão do gasto energético justamente por conta dos aerogeradores. Então aqui tem, só para vocês terem uma ideia do tamanho dos aerogeradores presentes hoje, não é? Então lá por volta dos anos 90, né, início da década de 90, os aerogeradores tinham alturas aí de 40 metros, né? As torres tinham alturas de 40 metros, e o diâmetro era de cerca de 24 metros, né? O diâmetro das pás. E variando até alturas máximas aqui, né? De 50 metros e diâmetros de 30 metros. Com o avanço aí da tecnologia de materiais, processos de produção, a própria estrutura e arquitetura dessas torres e os processos construtivos permitiu que você construísse verdadeiros gigantes na movimentação dos aerogeradores. Então, por exemplo, em 2016, você tinha caras aqui com alturas de 128 metros, ou seja, a torre aqui é mais alta que a maioria dos prédios, e o diâmetro das pás é de 109 metros. Ou seja, vejam todo o trabalho necessário em termos de engenharia, justamente só para construir esses caras aqui, colocar eles de pé para fazer funcionar. E aí você tem todo um sistema eletromecânico aqui dentro que tem que direcionar eles para o maior aproveitamento com o vento, a questão da movimentação dessas pás quando passam próximos às torres, não é? Justamente para não haver colisões, certo? Então, hoje nós temos aqui tecnologias de ponta mais avançadas que permitiram justamente a utilização destes caras, não é? E claro que nem sempre esse maior tamanho aqui é o mais necessário. Então, dependendo aí da região que você vai construir, a questão do fluxo dos ventos, você pode trabalhar com situações intermediárias, ou até mesmo situações como esse cara aqui, que seriam esses rotores verticais, certo? E só para a gente comparar aqui, olha só, o consumo de energia, não é? De 1900 até perto de 2020, não é? Então isso aqui é da Universidade de Colômbia, né? Eu acho que inclusive se vocês entrarem no site deles e procurarem por um gráfico desse aqui para até 2021, aqui meados, eles devem ter atualização, mas não muda muito não. Então olha só, maior consumo aqui da energia vindo de fontes como carvão, inicialmente, por causa lá das revoluções industriais.
Depois o petróleo, porque ele tem mais energia por quilograma. A questão do gás natural, não é? Também a questão de energia por quilograma, porque para você transportar esses materiais, esses combustíveis, você também vai demandar energia, não é? Nuclear, a partir dos anos 60, tornando-se mais popular, não é? Depois que você começa a dominar e a avançar a tecnologia. Lembrando que a energia nuclear, esse tipo de tecnologia tem que ser desenvolvida pelo país que quer ter uma usina nuclear. Ela não pode ser fornecida por uma questão de segurança. Hidrelétricas, não é? Por conta de que nem todos os lugares do mundo têm fontes hidrelétricas, digamos assim, próprias para instalação de usinas. E a partir aqui dos anos 2000, né, o crescimento da questão das renováveis, que seriam vento, solar, geotérmica e biomassa, que seriam as fontes energéticas aí ditas, né, energias futuras. E aqui, não é, um infográfico da ANEEL que mostra a distribuição, não é, para vocês terem uma ideia de como está esta questão de hidrelétricas e termoelétricas, que seriam as principais usinas em quantidade presentes hoje no Brasil, não é? No caso aqui, seriam as usinas hidrelétricas nesse azul claro, as centrais geradoras hidrelétricas nesse azul escuro e as pequenas centrais. Então, esses três aqui seriam o carro-chefe, ou pouco mais de 60% da nossa energia produzida. Depois você tem as térmicas, não é? Junto com as nucleares, que estão espalhadas aí pelo Brasil, e aí depois solar e fotovoltaica, não é? Que não aparece tanto nesse mapa aqui. Então percebam que em certas regiões aqui no norte, por exemplo, principalmente aqui no Amapá, você tem muito a predominância do que? Das termoelétricas. Porque apesar de você ter rios lá, nem todos têm capacidade para você instalar uma usina hidrelétrica, certo? Então, isso aqui é só justamente para a gente verificar essa questão aqui das fontes energéticas e como elas estão distribuídas hoje no país, certo? Bom, então o que eu tinha para mostrar para vocês aí na aula de hoje era isso, não é? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, aí fico à disposição de vocês daí. Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Então depois, se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse tema aí, procurem ali no AVA. Bom, tem aqui essas fontes que eu coloquei, né? Tem os livros que tratam justamente disso, eles falam, detalham um pouco mais essa questão aqui dos processos de conversão de energia ao longo de períodos históricos da nossa sociedade, né, da humanidade. Então, vocês vão poder ter mais informações a respeito disso daqui, daí. Beleza? Bom, e era isso, pessoal. Daí, por hoje, era isso. Daí, se não tiverem mais dúvidas, estão dispensados. E nos vemos daí na próxima segunda-feira. Maravilha. Muito bem, então. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Valeu, professor. Falou. Isso aí, pessoal. Boa noite.